E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aí a pedido de um inscrito. Confira aí. Bom, pessoal, e aí, o Evandro, ele é um dos primeiros inscritos aí do canal. E aí ele falou que ele pediu, né, pra gente estar fazendo um vídeo aí contando as minhas experiências com o Linux aí. Assim, eu comecei nesse mundo no finalzinho de 2016 para 2017 ali, quando eu fui fazer um curso de manutenção de computadores, tá? Eu fui fazer um curso de manutenção de computadores e aí tinha um professor lá, inclusive ele é deficiente visual, e ele que dava aula de hardware, né? Bem interessante isso. O cara é fera, ele desmontava, montava notebook ali sem deixar um parafuso sequer de fora. Muito, muito, muito interessante. A gente conversava bastante e aí ele me apresentou o Linux. E aí eu caí de paraquedas nesse mundo, direto no Debian. Se eu não me engano, na época era o Debian 8, o Debian Jesse, né? E aí eu caí de paraquedas justamente no Debian, né? Que, assim, é uma distribuição muito estável, muito boa. É a minha distribuição preferida, tá? Aí vocês vão estar se perguntando por que eu não uso ela. Eu não uso o Debian por causa da minha máquina, porque eu uso notebook, né? Acho que todo mundo já sabe, o meu é um notebook gamer, então ele tem aqueles sistemas de placas híbridas e esse meu notebook eu não consigo desabilitar a placa de vídeo integrada pela BIOS. E aí tem aquele sistema do Prime, da Nvidia, enfim. E o Debian ele não dá esse suporte, cara. Eu já tentei fazer de tudo isso funcionar. É muito complicado, tá? Eu não tenho esse conhecimento, né? Esse grande conhecimento para poder estar fazendo isso. Então eu não uso o Debian. E aí por isso que eu uso distribuições baseadas em Debian, tá? Mas continuando aqui, e aí eu caí de paraquedas no Debian Jesse. Cara, é assim, só que na época, né, como eu não tinha muito conhecimento, eu instalava o Debian e instalava todas as interfaces gráficas que veio no Debian. XFCE, KDE, Gnome, Cinnamon, qual é a outra? LXQT, LXDE. Cara, eu instalava tudo, virava uma salada de IDE na minha máquina. E assim, eu formatava o computador por dia aí, sem brincadeira nenhuma, eu formatava mais 5. Tinha dia que eu formatava até mais vezes, cara, porque eu quebrava direto, né? Porque assim, o Debian não é uma distribuição para iniciante, tá? É muito boa para você aprender, o cara que quer aprender na raça ali, que tem coragem, né? Que tem coragem ali de enfiar a cara e quebrar o sistema, formatar de novo, ver onde errou e fazer diferente, e se quebrar, fazer de novo. Assim era eu com o Debian. Na época eu tinha um notebookzinho normal, que ele só tinha uma placa integrada, uma HD Graphics 4000, se eu não me engano. Então ele funcionava bem. E aí eu fui dessa briga aí por alguns meses com o Debian. Fui brigando, fui brigando, fui brigando e pesquisando, pesquisando. Só que eu usava várias IDE, né? Várias interfaces gráficas. E isso aí vira uma salada. Porque quando você instala, por exemplo, eu estou usando o KDE aqui, e aí você instala o Gnome, ele vai ficar algumas coisas do Gnome dentro do KDE e vice-versa, tá? Hoje em dia eu não sei se isso foi consertado, eu não posso chamar de um erro, tá? Mas vira uma salada ali. Então, na época eu achava legal, porque eu não jogava muito, né? Era mais para estudo. Passou-se algum tempo, eu fui começar a fazer técnico em informática, técnico em TI. E aí eu peguei o mesmo professor na, na, na mesma matéria, né?
e tal. E aí ele falou de outras distro e tal. Só que aí eu continuei no Debian por causa de rede, né? Da matéria de rede. Eu gosto muito de redes. E aí eu comecei a usar o Debian no meu computador para fazer alguns estudos sobre redes, né? Só que aí depois de um tempo eu comecei na época eu tinha o meu Xbox One e aí não, na época eu tinha o Xbox 360 e aí eu jogava, né, no console, só que aí eu vendi e passei a jogar no computador. E aí que foi a maior trabalheira do mundo. Jogar no Debian para uma pessoa iniciante, tá, pessoal? Para quem é um usuário médio aí avançado, consegue jogar no Debian sem problema nenhum. É mais trabalhoso, tá? É mais trabalhoso, mas você consegue jogar. E aí eu caí, eu fui usar o Linux Mint. Na época eu não lembro se era o 18. Eu acho que na época era o 18, Linux Mint 18. E aí eu usava o Linux Mint, né? Que vem com a interface Cinnamon. A interface Cinnamon, ela é muito boa para quem é iniciante. Para quem está acostumado com Windows, se familiariza muito com a interface Cinnamon. A interface Cinnamon, ela é um fork, né, do Gnome. Ela é o mesmo Gnome, tá? Quem que tá trabalhando ali atrás é o Gnome, tá, pessoal? O Cinnamon, ela é baseado no Gnome, tá? Então, o Cinnamon nada mais é que um Gnome, tá? E só que ele é modificado, né? Os desenvolvedores do Linux Mint, eles modificam todo e ficam aquela interface Cinnamon, que é muito boa. Eu gostava bastante, então eu usei por um bom tempo o Linux Mint. Só que na época o jogo que eu mais jogava era o The Elder Scrolls Online, tá? Por quê? O meu computador era fraco. E aí era o jogo que eu gostava, que eu gosto ainda, né, de jogar. E aí eu jogava só ele, tá? Eu instalava uns emuladores ali, testava uns joguinhos mais fracos e tal. E nessa época aí o DXVK acho que tava começando ainda, né? Não tinha tanto assim como hoje, né? Que o DXVK hoje em dia é excelente, né? Você instala aí os jogos sem muita dificuldade. O Wine também, eu nem lembro qual era a versão do Wine. Na época era o Play on Linux, né? Eu nem conhecia, eu nem lembro, eu nem sei se existia o Lutris ou se existia, eu não conhecia. Era o Play on Linux, eu quebrava. Nossa, o Play on Linux. Tem gente que gosta, eu não gosto de usar o Play on Linux e quebrava muita cabeça com o Play on Linux. Mas assim, eu, tá? Não tô falando mal de Play on Linux nem nada. Todas. A minha opinião é aquela. Se é bom para você, então é bom. Não tem pior ou ruim, tá, pessoal? Outro dia perguntaram: o Linux é melhor que o Windows? Cara, não tem. Tira essa mentalidade da cabeça de A é melhor que B. Não tem. Se o B para mim é ruim e para você é bom, cara, o B é o melhor sistema do mundo para você. E pronto, não importa o que os outros falam. Eu aprendi uma coisa assim, eu tenho que testar, eu ver se eu gostar. Por exemplo, me perguntam por que eu não uso o Manjaro, por que eu não uso o Arch Linux, ele é excelente para jogo, por que eu não uso o Fedora, que né, dizem que o Fedora é muito bom para jogo, por que eu não uso? Porque para mim, eu não gosto, eu não me adaptei, já tentei usar, não vou mentir para vocês, eu já tentei usar, eu não me adaptei, porque eu venho da base APT, né? APT, na época era apt-get, aí eles tiraram o get, você consegue usar só o apt. Então eu venho da base Debian, né? Porque assim, Debian, Arch Linux e Fedora são distribuições independentes. E aí vem as distribuições baseadas nela. Por exemplo, do Debian vem o Gnome, que é Gnome não, desculpa. Vem o Ubuntu, que é a mais famosa aí. Vamos colocar assim. Do Fedora, o Fedora é o Fedora mesmo. Eu nem conheço distros baseada no Fedora, tá? E do Arch Linux veio o Manjaro, veio o Garuda, veio um monte de distribuições atrás dele que se baseiam, né, nas distribuições independentes, tá? Então, voltando aqui, eu usei o Linux Mint por um bom tempo. Eu gosto, hoje em dia,
eu não uso mais o Linux Mint, porque eu me deparei assim, chegou um tempo que eu falei assim, pô, eu tô usando o Cinnamon, mas o Cinnamon é a mesma coisa que o Windows, visualmente, né? Ele é muito parecido com o Windows, eu não quero isso, eu quero sair desse mundo de Windows aí, eu quero realmente ficar com só usar Linux. E aí eu fui testar o KDE. Na época era o KDE 15, KDE 18, sei lá, não lembro. E aí eu não me adaptei muito. Eu não me adaptei muito. E aí eu usei o LXDE, também não me adaptei. E aí eu fui usar o Gnome, né? Quando eu comecei a usar o Gnome, já tava no Ubuntu 19.04 ou 19.10, alguma coisa do tipo. Que aí foi onde o Gnome começou a sair daquela fase que ele tinha um problema de memória no Ubuntu 18.04, né? Que ele tinha um problema de memória ali. E aí, quando ele começou a sair daquela fase, eu comecei a usar o Ubuntu com Gnome. No começo, eu foi estranho, só que aí eu me adaptei ao Gnome. Eu acho muito interessante o Gnome porque ele é mais ágil. As teclas de atalho aqui, você consegue fazer umas coisas mais. Ele se torna mais ágil. Apesar de eu não usar o Gnome como ele vem, eu sempre faço as minhas modificações, porque para mim, eu acho que o mais legal no Linux é você poder fazer o que você quer. Se você quer colocar um atalho no meio da tela ali, se você quer colocar uma dock, você quer modificar a cor dos ícones, você quer fazer a sua personalização, isso para mim é o mais interessante no Linux, porque você tem a liberdade de poder fazer o que você quer. É lógico, tudo dentro do seu conhecimento, né? Não, não vá pensando você que tipo assim, eu vim do Windows, vou lá vou instalar uma distro Linux e vou fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim, tá, pessoal? Você tem que ler. É interessante você ler a documentação da distro. Tá disponível lá. Se não tiver na linguagem do português do Brasil, você traduz no Google Translator. Então, é muito assim interessante. Eu costumo dizer não, os meus professores na época do que eu fazia o técnico, eles falavam que se você quer estudar informática, você quer mexer com informática, você tem que gostar de ler. Porque hoje a documentação tá assim, você lê, você aprende muita coisa. Amanhã já saiu coisas novas, então você tem que ler. Não é que nem eu lembro assim quando você é usuário Windows, né? Você vai dando next, next, ok, e nem lê. No Windows é interessante, no Linux é muito interessante você ler o que você está fazendo. Ele pediu senha, lê, tá? É isso que torna o sistema seguro. Até para quem usa Windows mesmo, lê, é, começa a ter o hábito de ler, que você vai ver como você vai aprender a fazer as coisas e como você vai conseguir fazer mais coisas com isso, tá? Pega o hábito de ler. E aí eu comecei a usar o Ubuntu com Gnome. E aí eu comecei a jogar, conheci o Lutris, comecei comecei a jogar ali, instalar um joguinho aqui, instalar outro joguinho ali, e então eu vinha usando o Gnome. E aí foi quando, né, isso aí passou vários anos, foram diminuindo as formatação do computador, né, graças a Deus, foram diminuindo, eu fui estudando, fui lendo documentação, um material muito bom que eu recomendo é o Guia Foca, é só você colocar no Google aí, Guia Foca, ele é um cursinho aí, uma apostila gratuita. Tem para iniciante, tem para intermediário, tem para avançado. O Guia Foca é muito legal. Eu recomendo muito para quem quiser ler aí. Nesse tempo eu fui aprendendo várias coisas. Eu vou falar assim, eu aprendi na raça, tá? Porque uma coisa que eu percebo no ensino, né, de tecnologia hoje no Brasil, por exemplo, você vai fazer um curso técnico, você tem um módulo de redes. No módulo de redes que você vai conhecer o Linux, tá? É no módulo de rede.
que você conhece o Linux, né? Só que muitos, muitos cursos por aí não dão uma devida atenção que eu acho que deveria dar pro sistema Linux, para servidores. Os caras ficam só naquela de Active Director, Windows Server, e enfim. Os caras focam mais no Windows Server. Porque né, é o que dá mais dinheiro aí, teoricamente, né? Na escola que eu estudei, ela tinha uma parceria com a Microsoft, então envolve várias coisas aí, que não vem ao caso comentar aqui. E aí eu fui, né, com o passar do tempo, lendo, estudando, eu lia muito, eu fazia experimento aqui em casa, pegava notebook que eu consertava, né? Eu faço manutenção em notebook. E aí eu pegava, tinha notebook aqui que o cliente demorava para vir buscar, eu fazia um servidorzinho, criava tudo com Linux para mim. E aí eu fui pegando a manha disso. E aí passou-se a diminuir as formatações por dia, tá? Hoje em dia eu consigo ficar um mês aí com o sistema sem formatar, graças a Deus, né? Porque é meio cansativo. E aí, com esse tempo também, eu fui pegando as manhas. Eu já tenho o script de instalação aqui. Depois que eu formato, eu mando rodar o script. E aí ele faz a maior parte da minhas instalação, do grosso, né? Vamos colocar assim. E ele já faz aí. E aí, vamos lá. A questão é a seguinte: que o Evandro perguntou. Qual a minha experiência, né, com jogos? Então, foi partir do Ubuntu, usando o Ubuntu 19.04.10, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça, que eu comecei a jogar. Nessa época eu já tinha vendido meus consoles e tudo, não tinha mais nenhum, que eu tinha o 360, depois o One, e aí eu vendi tudo, e aí eu passei a comprar, eu comprei esse notebook. Esse notebook deve estar fazendo uns 3 anos, mais ou menos. Foi aí que eu comecei a querer jogar. Foi aí que eu comecei a quebrar a cabeça. Foi aí que eu conheci o Lutris. Quebrei a cabeça no Lutris bastante. Li bastante, pesquisei bastante. E aí eu comecei a jogar. E aí um dia eu tava, né, no quarto ali. Eu não lembro qual jogo que era. Que eu procurei e ninguém conseguiu. Ninguém tinha nem nada do jogo que rodasse no Linux e tal. E aí eu consegui fazer funcionar. Aí eu falei assim, cara, vou criar um canal no YouTube e vou colocar esse negócio lá. E aí foi onde comecei. Foi onde eu comecei e até então, desde lá pra cá, eu vinha usando o Gnome. Assim, o Gnome é muito bom, como eu falei, eu acho que ele agiliza bastante o seu trabalho no sistema ali, ele agiliza bastante. Ele é bom para jogo? Eu gosto para jogo. Só que aí o Cinnamon também é bom para jogo. Eu costumo dizer, não tem interface que não é boa para jogo, não existe isso. É só você ter um pouquinho de conhecimento para saber o que você vai fazer para preparar aquela distro para poder jogar. Porque eu acho que não tem. É lógico, tem algumas coisas que são características daquela distro, né? Que os desenvolvedores fazem, colocam ali. É que nem eu acho que todas as distros deviam vir com os pacotes que eu falo sempre nos vídeos aí que as pessoas têm que instalar na distro. Eu acho que elas já deveriam vir já de padrão em qualquer distro, mas não vem. Que nem no vídeo tem aí preparando o Ubuntu para jogar, tem esses pacotes aí que eu instalo que para mim aqui eles são essenciais, eles fazem muita diferença, tá? Então, é assim, o Cinnamon é bom para jogar, é tudo uma questão de você saber instalar os pacotes aí. O Gnome é bom para jogar e aí eu me deparei com KDE Plasma, né? Eu falei, chegou um dia aqui que eu falei, eu tenho que mudar um pouco, né? Eu já estou usando o Gnome muito tempo, eu tenho que aprender alguma outra
alguma outra interface, porque tem diferença, né, de uma interface para outra, a forma que ela trabalha na máquina, enfim. E aí eu instalei, na época foi o KDE Neon, né, o KDE Neon Test Edition, e aí já tava com KDE Plasma 5.20, né, que tava em beta aí e tal. E aí foi onde eu percebi uma leveza na interface gráfica. Assim, uma suavidade que eu não via isso no Gnome. O fato de se consumir menos memória ou mais memória, a diferença é pouca, tá? É poucos megas ali. Isso vai depender muito aí do que você instala e tal, mas a diferença de uma para outra ali é pouca, na minha opinião. Só que aí o KDE eu achei assim de uma leveza, de uma agilidade, que você abre as coisas, ele pum, pá. Eu achei muito interessante, aí eu comecei, né, fiz os vídeos do KDE e tal. E aí eu me apaixonei, né? Porque o Gnome não foi amor à primeira vista. Eu comecei aí a gostar dele na barra, porque eu falei, eu vou usar ele e acabou. E aí eu comecei a usar ele, comecei a aprender coisas dele. O KDE Plasma foi amor à primeira vista, assim, o 5.20, tá? Foi amor à primeira vista, eu gostei. Comecei, fiquei um dia todo mexendo nele aqui e tal, vendo isso, vendo aquilo, porque você tem que mexer, se habituar àquilo que você está fazendo. Não adianta você pegar, instalar ali e achar que tal, você tem que estudar. Infelizmente, assim, nesse mundo Linux, você tem que estudar um pouco para poder entender, saber o que você está fazendo, né? Então, foi uma distro assim, ó, na minha opinião, para jogar, uma distro não, né? Foi uma DE, uma interface gráfica, que na minha opinião, tá me atendendo para jogar. Para jogar no meu dia a dia e tal, como eu faço as minhas personalização, não nenhuma DE até hoje eu deixei como ela veio. Acho que só o Cinnamon que eu deixei como ela veio. As outras DE que eu usei aí, eu sempre fiz as minhas modificações. O que eu achei interessante no KDE que você não precisa, você tem tudo dentro dele. Se você quiser alguma coisa dentro dele, você baixa e você usa. Você não precisa que nem o Gnome, você tem que ir lá no Gnome Look, procurar a extensão, tem aquela coisa de extensão não funciona e sempre tá atualizando e a extensão não funciona e aí você fica brabo. Tem essa, tá? Tem esse pequeno detalhe que no KDE Plasma. O interessante é que você tem tudo aqui, como eu mostrei no vídeo de personalizar o KDE Neon, tem aí no canal. Foi assim que eu achei sensacional. Eu achei uma leveza. O Screen Tearing, eu acho que é assim mesmo, Screen Tearing, aqueles cortes na tela quando eu tava jogando. Se vocês verem o meu vídeo com o Gnome, tem bastante Screen Tearing, né? Tem bastante corte na tela. Vamos falar corte na tela, fica melhor. Tem bastante corte na tela. Se vocês analisarem os meus vídeos com o KDE Plasma, vocês viram que diminuíram muito. Nos vídeos eu tenho um pouco mais por causa de gravação do OBS Studio. Eu ainda preciso dar uma estudada nisso aí para ver como é que eu posso estar diminuindo isso. Mas aqui, para mim jogar, eu vou dizer para vocês aí que os cortes na tela diminuíram 90%. Tá sensacional. Na minha opinião, os jogos estão rodando melhor com o KDE. Eu acho que o KDE ele tem aquele sistema do compositor de janelas. Compositor, ele tem esse esqueminha aqui que você pode, como eu já falei nos vídeos aí, ó, permitir que os aplicativos bloqueiem a composição. O que é a composição? A composição são os efeitos. Mas quando eu entro em algum jogo, por exemplo, principalmente os jogos da Steam, ele costuma desativar os efeitos. A minha dock fica feona, as minhas coisas aqui ficam bem feio. Eu aqui, a única coisa que eu mexi foi trocar o OpenGL, ó. Ele tem o 2.0 e vem com 2.0 pro padrão. Tem o X-Render. E aí eu deixo no 3.0, que para mim aqui foi o melhor. Então eu acho interessante isso,
Porque quando você entra em algum jogo, ele desativa esse compositor de janela, ele desativa todos os efeitos da sua área de trabalho. Com isso, você tem um ganho de memória de vídeo, eu acho. Você tem um ganho de memória de vídeo, você tem um ganho de processamento da sua placa de vídeo, né? Porque os efeitos visuais eles são processados na interface gráfica, no chip gráfico, né? Então você tem um ganho aí, tem um ganho do processador também, da memória RAM, você tem um ganho total. Então, assim, na minha opinião, eu tô, eu tô me adaptando bem ao KDE Plasma. Eu tô gostando do KDE Plasma. Aquela outra questão, é a melhor para jogo? Não, é a melhor para jogo, é a que você se sente bem jogando, tá? Então, pra mim, tá sendo a melhor para jogos. Sem falar mal das outras, porque eu já usei as outras, todas me atenderam bem até hoje. Alguns problemas aqui, outros ali. O KDE também você pode encontrar problema, não se apegue a isso, tá? Todas vão ter problemas. Mas assim, pra mim é a que eu me adaptei, que eu tô gostando de usar é o KDE Plasma. Eu tô no Kubuntu 21.04, ele vai entrar em beta mês que vem, que tá excelente, tá? Tá excelente. Se eu tô usando ele uns 15 dias, se eu falar para vocês que eu tive 3 ou 4 bugs, foi muito, tá? Só que como eu falei num vídeo passado, eu não recomendo para vocês. Espera pelo menos ele entrar na fase beta, mas eu posso adiantar para vocês que essa distro, o KDE, o Kubuntu 21.04 promete, tá? Promete. Ela tá muito boa, na minha opinião. Ok, pessoal? Então eu acho que é isso aí. É que nem eu costumo falar, é tudo uma questão de você tentar e você ver ali se você gosta ou não. Tira essa mentalidade da cabeça de que um é melhor que o outro, B é pior do que A é melhor que C. Não existe isso. O melhor é aquela que te atende, que você sentou na frente do seu computador, você abriu o seu jogo e você está se sentindo bem ali jogando. Você jogou, que nem ontem eu fiz uma live, eu joguei o joguinho lá por 1 hora, o jogo dos dragão, dinossauro não, dos dragão. E aí eu joguei por 1 hora lá. Quem acompanhou a live viu que eu não tive problema nenhum com o jogo. Então eu tô feliz, tô satisfeito com essa distro que eu tô usando no momento. Porque amanhã pode sair alguma outra coisa nova e eu posso trocar. O legal de Linux é isso, que você é livre para usar a distro que você quer, você é livre para usar a DE que você quer. Se você quiser instalar duas DE, um dia usa uma, todo dia usa outra, você é livre para isso. Você é livre para modificar, deixar o seu desktop, a sua área de trabalho como você quiser. Então, isso eu acho que o mais legal no Linux é isso. É a sua liberdade de você poder fazer o que você bem quiser, tá? Logicamente que tem aquelas distros que você pega ali e tá daquele jeitinho, você gostou e vai usar daquele jeito, que nem, eu acho que é o caso do Cinnamon, que é uma distro, o Cinnamon é uma distro ali que você consegue fazer poucas personalização, ela é mais focada para usar daquela forma que ela vem. Mas assim, para jogar, todas as distros são feitas para jogar. Muita gente joga no Debian, apesar de eu achar um pouco complicado, mas muita gente usa no Debian. Muita gente joga no Debian, muita gente joga no Fedora, muita gente joga no Arch Linux, muita gente joga no Ubuntu, no Kubuntu, no Xbuntu, Xubuntu. Então, assim, isso aí vai variar do seu gosto. Eu não posso falar para vocês assim, usa o Garuda aí, pessoal, que é a melhor distro para jogar. Ou usa o Fedora, que é a melhor distro para jogar. Não. A melhor distro para jogar é aquela que te atende bem, tá? Então essa é a minha opinião. Cada distro tem assim as suas coisas ali únicas, né? Que eles colocam, que o desenvolvedor coloca. Por exemplo, o Pop! OS tem as suas diferenças, o Linux Mint tem as suas diferenças.
O Kdenlive, por exemplo, apesar de que o Kdenlive é baseado no Ubuntu, então ele é um Ubuntu. E o Pop! OS também é baseado no Ubuntu, só que ele tem ali as suas diferenças que cada programador aí coloca nas suas distros. Por exemplo, o Pop! OS tem um jeito diferente de você trabalhar com o Gnome. Eu não acho a palavra certa para falar, mas acho que vocês estão me entendendo. Não se apega a isso. Fulano é melhor que Cicrano. Veja por você. Seja você. Eu gostei disso. Cara, tem uma distro aí que ninguém usa. Que eu já. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, os solos. Ninguém usa os solos, mas eu gostei de usar. Eu vou usar. O único problema, os únicos problemas que você pode encontrar é você não achar em fóruns, você não achar uma distro que não é muito conhecida, você não conseguir achar a solução para alguns problemas. Eu acho que este é o único problema que você pode ter em achar em estar usando uma distro que quase ninguém usa. Mas assim, se você gostou, não, essa é a melhor para você, cara. Não tem isso de melhor ou pior. Acho que as pessoas têm que começar a tirar essa mentalidade da cabeça, porque é melhor ou é pior. Tecnicamente falando, o Windows é o melhor para jogar. Tecnicamente falando, o Windows é o melhor sistema para jogar, não tenha dúvida disso. Mas eu jogo no meu Ubuntu. Para mim, o meu melhor sistema para jogar é o Ubuntu, porque para mim ele me atende. E eu tirei aquilo da cabeça. Se o jogo não roda, eu não vou jogar. Cara, eu era louco por Destiny. Eu jogava todo dia Destiny. Destiny, eu comecei no Destiny 1 nos consoles, fui pro Destiny 2, eu parei de jogar. Na vida você tem que perder para você ganhar. Então, eu vou ficando aqui que esse vídeo vai ficar muito grande. Você tem que saber pôr na balança o que é melhor para você e o que é pior. Então, você tem que pôr na balança e ver. Cara, se eu parar de usar o Windows e usar só Linux, eu vou estar perdendo alguma coisa? Vou. Então faça um dual boot. Se você coloca na balança, como eu, tá? Se eu parar de usar o Windows, eu vou perder alguma coisa? Não. Eu consigo ficar sem jogar Destiny? Consigo, tá? Então eu vou usar Linux e o Linux para mim é o melhor. Para mim é o melhor, porque ele me atende bem. Se eu tento fazer uma coisa, por exemplo, lá no Windows eu tinha o Rufus para formatar HD. Formatar pendrive, enfim. O que eu posso usar no Windows? É chato, porque assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa aqui e aí eu não consigo, eu tenho que pesquisar, isso aí eu perco horas, vai horas, às vezes vai o dia, mas aí eu acho a solução para fazer no Linux. Isso tá me dando algum problema? Pra mim não. Então eu vou usar Windows. Cara, já tem uns 3 anos, uns 2 anos que o meu computador não vê o Windows. Eu instalei esse dia numa máquina virtual só para mim fazer um estudo ali. Mas enfim, na minha máquina física eu não uso o Windows porque o Linux está me atendendo. Se eu tento fazer alguma coisa que no Windows era fácil, aqui eu não acho, eu procuro outra solução, tento fazer de outra forma e vou me virando, tá? Porque se eu quero usar só Linux, então você tem que ser forte, né? Vamos colocar assim. Mas se você não consegue, você precisa do Windows, cara, não tem problema nenhum, não há nada de errado, cara. A máquina é sua, você faz, a vida é sua, você faz o que você quiser, você usa a distro que você quiser. Às vezes eu faço algumas brincadeiras aí com o pessoal nos grupos, por causa do Windows, ou por causa de pacote Snape, Fatpack, que é uns pacotes que eu não uso também. Eu tive alguns problemas aqui, aí eu não gosto de usar. Então, às vezes eu faço brincadeira, mas é tudo brincadeira. Você usa o que você quiser, você faz o que você quiser. Entendeu? Assim, a grande pergunta do Evandro, que eu acho que eu devo ter respondido, é qual a distro melhor para jogar, qual a interface gráfica melhor. Na minha opinião,
Atualmente, o KDE Plasma tá sendo, para mim, tá me deixando contente com o grande resultado que eu tô tendo aqui. É o KDE Plasma, o 5.20 em diante, tá? E a distro que também tá, eu tô contente com ela é o Kubuntu, tá, pessoal? Eu já usei várias distros no canal aí, teve alguns episódios de eu ter trocado as distros. Para mim, a que tá melhor, que eu tô gostando, que tá me deixando feliz, eu tô jogando, é o Kubuntu 21.04, mas eu aconselho vocês esperarem ele dar mais, pelo menos entrar na fase beta aí para vocês poderem tá tentando usar ela, caso vocês queiram. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.